Se você está com a tua Bíblia, abra comigo do Evangelho de João. Vou ler com vocês capítulo 4, dos versículos 1 a 30. Uma história, uma passagem bastante conhecida, mas a palavra de Deus é maravilhosa, ela se renova e Deus sempre tem coisas novas para falar aos nossos corações. Amém? Então, se você está com a tua Bíblia, se você não está, não tem problema, você pode acompanhar no telão, os textos sempre passam ali também. Mas se você está, abra comigo em João, no capítulo 4, de 1 a 30, diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, obrigado pela tua palavra é maravilhosa. A nossa oração nessa noite, mais uma vez, o nosso pedido, o nosso clamor é: fala conosco, fala conosco, fala conosco. Mais uma vez, fala conosco mais uma vez. Revela a tua palavra aos nossos corações. Nós não queremos apenas conhecimento para o nosso intelecto, mas nós queremos receber no nosso coração revelação da tua palavra, que muda as nossas vidas, que
que impacta as nossas vidas, de tal maneira que não andamos mais da mesma forma, de tal maneira que não falamos mais do mesmo jeito, de tal maneira que já não conseguimos mais agir com o próximo mais do mesmo jeito como agíamos antes. Fala conosco nessa noite, que a Tua vontade seja feita neste lugar, que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, Pai, para que tudo aquilo que está no Teu coração seja derramado sobre as nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Este texto, esta passagem que nós lemos aqui, nos fala sobre um encontro que Jesus tem. E o que eu acho maravilhoso deste encontro que Jesus tem é que não foi um encontro por acaso. Jesus quis ter este encontro. O texto diz que Jesus estava na Judéia, ia para a Galiléia, ele ia fazer uma viagem com os seus discípulos. E o texto nos diz que Jesus teria de passar por um lugar, por Samaria, que ficava entre estes dois lugares onde ele iria viajar. Só que na verdade nós sabemos algumas coisas, você que já ouviu pregações, e você que já ouviu mensagens, e já leu esse texto, e já olhou no mapa, você vai ver que na verdade não era necessário, como a Bíblia diz, né? Que era necessário, como o escritor aqui, como João diz, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Na verdade, Samaria sim, era o caminho mais curto de viagem. Haviam outros caminhos que Jesus poderia fazer para ir da Judéia para a Galiléia, mas ele decide fazer o caminho mais curto, mesmo com todas as dificuldades que ele e seus discípulos iriam enfrentar ao passar por Samaria. Na verdade, os judeus, eles não passavam por Samaria, porque em Samaria estavam quem? Os samaritanos. E os judeus, o próprio texto nos diz que os judeus, eles não se davam com os samaritanos, eles não gostavam dos samaritanos. E os samaritanos também não gostavam dos judeus. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, na verdade, eram uma mistura de judeu com outro povo. Haviam se casado, o judeu misturou, casou com alguém que não era judeu, e aí fez uma mistura, e o judeu não se misturava com outros povos. Então o judeu tinha birra, o judeu não gostava, o judeu tinha implicância. Da mesma forma, aquele que era samaritano também, por conta disso, não queria saber de estar com os judeus. E a coisa se intensificou de tal maneira que, se um judeu tivesse que passar por Samaria, ele fazia de tudo para não passar por Samaria, ele desviava, ele fazia outro caminho, ele preferia viajar um pouco mais quilômetros, para não passar por aquele lugar. Mas o texto nos diz que Jesus, ele decide passar por Samaria, ele escolhe passar por Samaria, e é claro que ele escolhe passar por Samaria, porque a gente vai ver que ele vai ter um encontro ali em uma cidade chamada Sicar, com uma mulher. E a partir deste encontro que Jesus tem com essa mulher, vai acontecer ali uma transformação. A vida de uma mulher vai ser impactada, vai haver salvação naquele lugar, uma cidade vai ser impactada por conta que Jesus decidiu passar ali naquele lugar. Eu estava lendo este texto e acho que já preguei nesse texto aqui, já ouvi mensagens neste texto aqui. Geralmente a gente foca bastante nesse encontro que acontece entre Jesus e a mulher, e a gente tira as lições desse encontro aqui, que são maravilhosas. Tem muitas lições que nós podemos tirar disso aqui. Mas eu fiquei olhando para esse texto e eu fiquei pensando, puxa, na verdade, Jesus em pessoa, o Deus homem, Jesus em pessoa, carne física, ele não está mais aqui. Cristão significa pequeno Cristo. E se você é um cristão, você é um pequeno Cristo, um pequeno Jesus que está andando pela terra por aí. E eu fiquei pensando, será que Jesus não tem algo para nos ensinar? Será que o comportamento de Jesus não tem algo para nos ensinar através dessa história?
Será que o que Jesus faz aqui ao tomar essa decisão de se encontrar com essa mulher, ele enfrenta várias adversidades para se encontrar com essa mulher, será que Jesus também não está nos ensinando como nós deveríamos, sendo cristãos, vivermos a nossa vida? E eu digo para você que sim. E eu quero olhar com você algumas coisas que Jesus fez, eu quero olhar com vocês algumas coisas, as decisões que Jesus tomou aqui, e nesse pequeno trecho, na verdade, algumas lições que Ele nos ensina de como nós também devemos viver as nossas vidas, e se vivermos a nossa vida e fizermos algumas coisas que Jesus fez também, com certeza nós vamos impactar, com certeza nós vamos abençoar, com certeza também nós seremos agentes de transformação na vida de outras pessoas, afinal fomos chamados para isso também. O texto nos fala algumas coisas. Bom, é claro que o texto vai falar sobre uma viagem. Jesus, ele vai fazer uma viagem, ele vai sair da Judéia e ele vai ir para a Galileia. O texto diz que era necessário passar por Samaria. Como eu disse, na verdade, a princípio não era necessário, e Jesus, ele escolhe, na verdade, passar por Samaria. Ele escolhe passar por um lugar perigoso, ele escolhe passar no meio de samaritanos que poderiam causar a ele e a seus discípulos algum mal. Mas Jesus escolhe, ele toma uma decisão e fala: não, eu não vou pelo caminho mais fácil, eu vou fazer uma viagem e eu decido não passar pelo caminho mais fácil. E ele vai chegar em uma cidade chamada Sicar. Agora, eu acho interessante esse primeiro ponto da viagem, porque Jesus foi alguém que teve pouco tempo, na verdade, de ministério aqui na terra, 3 anos e pouco de ministério, que efetivamente ele saiu para tocar nas pessoas, para falar com as pessoas, para ministrar. E é interessante porque, olha só, ele decide, em pouco tempo que ele tem aqui, fazer algumas coisas, e ele vai fazer essa viagem aqui, ele vai passar para se encontrar com uma mulher, e a gente vê que Jesus, tudo que ele fazia por um propósito. Tinha um porquê de ele estar fazendo o que ele estava fazendo. Na verdade, é o que movia Jesus. Jesus era movido por um propósito, o propósito que Deus tinha para a sua vida. E talvez aqui seja a primeira lição que eu acho que nós podemos aprender aqui com Jesus, porque, na verdade, muitas vezes nas nossas vidas, se você for parar para pensar, eu acho que é do ser humano isso, nós temos a tendência de escolhermos sempre o mais fácil. A gente sempre quer ir no mais fácil, a gente quer ir no mais rápido, a gente quer ir no mais simples. Se a gente puder simplificar as coisas, se a gente puder pegar o caminho mais fácil, se a gente puder dizer: olha, como é que faz para chegar em tal destino, mas eu quero chegar mais rápido. Qual que é o melhor caminho? Qual que pega menos trânsito? Qual que vai ser menos turbulento? Qual que é o caminho mais seguro? E Jesus, na verdade, ele está fazendo o contrário disso aqui. Ele está pegando o caminho menos seguro, ele está pegando o caminho turbulento, ele está pegando o caminho que talvez a maioria de nós não pegaríamos. Isso me ensina algo, sabe por quê? Jesus, ele era movido pelo propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele preferia escolher um caminho, talvez que a maioria das pessoas não escolheriam, mas ele preferia andar debaixo do propósito. Ele sabia que ali naquele lugar onde ele iria passar, ele iria se encontrar com uma pessoa. Então ele toma a decisão de fazer uma viagem que com certeza os seus discípulos, um olhou para o outro meio mal-humorado com a decisão de Jesus. Puxa, caramba, mas ele vai mesmo passar pelo meio dos samaritanos, mas será que a gente não poderia fazer o outro caminho? E muitas vezes nas nossas vidas nós tomamos decisões exatamente deste jeito aqui. Qual é o caminho mais confortável? Qual que é o caminho mais fácil de chegar lá? Qual que é o caminho que eu vou ter menos problemas? Mas na verdade, não é assim que nós devemos viver as nossas vidas. A pergunta não deveria ser essa, a pergunta não deveria ser qual é o caminho mais fácil, mas a pergunta deveria ser qual é o caminho que Deus deseja que eu vá, qual que é a viagem, qual que é o percurso que Deus tem para a minha vida. Sabe por quê? Na verdade, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, algumas pessoas se enganam e pensam que vai ser perfeito. Algumas pessoas pensam que não vai ter adversidades, não vai ter dificuldades, e é uma mentira.
mentira. Jesus mesmo cumprindo o ministério, Jesus mesmo indo curar uma pessoa, Jesus mesmo indo se encontrar com uma... Ele tem que enfrentar algumas coisas, e se Jesus enfrentou, por que é que eu e você não enfrentaríamos também? As nossas decisões, nós deveríamos tomar pautadas não se é mais fácil, se o caminho é mais fácil ou não, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida, aonde Deus quer que eu vá. Será que Deus quer que eu vá para a direita? Será que Deus quer que eu vá para a esquerda? E na verdade eu vejo que muitas vezes a gente deixa de viver coisas maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas. Sabe por quê? A gente olha para lá e a gente pensa, bom, acho que para a esquerda é o melhor caminho, para a esquerda está mais fácil, para a esquerda o mar parece estar mais tranquilo, enquanto talvez a vontade de Deus era que você fosse para a direita, mesmo com o mar turbulento, mesmo com as coisas parecendo que não eram tão favoráveis assim. Mas se era a vontade de Deus, talvez Deus iria fazer algo tremendo na tua vida, talvez Deus iria usar a tua vida para impactar a vida de pessoas, para fazer coisas maravilhosas. Mas muitas vezes nós decidimos por aquilo que nós vemos com os nossos olhos, pelos nossos sentimentos. Ali é mais fácil, ali vai ser mais tranquilo, ali é mais confortável, então eu vou por aquele lado ali. E Jesus não tomava as decisões na sua vida assim. Ele andava debaixo de um propósito. Ele ia para um lugar, quando diz aqui era necessário, na verdade não era necessário, mas para Jesus era necessário. Era necessário porque ele tinha um encontro naquele lugar, era necessário porque ele andava debaixo de propósito, era necessário porque era a vontade de Deus para a vida dele, e tudo que ele queria fazer era a vontade do Pai. E muitas vezes nós não vivemos deste jeito. A gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer escolher os nossos caminhos. Eu acho engraçado que nós tomamos as decisões das nossas vidas, a gente escolhe o caminho que nós queremos percorrer, e quando as coisas dão errado, a gente levanta os olhos, a gente olha, a gente às vezes até briga com Deus, mas Deus, não é possível, como é que o Senhor permite isso acontecer na minha vida? Eu fico pensando que Deus às vezes deve olhar e dizer o seguinte, mas eu falei para vocês para a esquerda, você foi para a direita. Eu falei para você não estar lá e você estava. Eu falei para você vir por aqui e você não veio por aqui. Porque nós tomamos decisões nas nossas vidas muitas vezes pelo que sentimos, pelo que nós vemos. E nós vemos Jesus não andando desta forma. O caminho não era bom, era perigoso. Os encontros que ele iria ter no meio do caminho talvez não iriam ser tão favoráveis assim. Talvez ao passar no meio dos samaritanos, eles corriam risco de talvez serem linchados, talvez corriam risco das pessoas xingarem eles, seus judeus, o que vocês estão fazendo aqui? Mas Jesus toma a decisão, porque ele andava debaixo de um propósito. Ele decide passar por Samaria, e ele leva os discípulos junto com ele, e o texto nos diz que ele chega a um lugar, a uma cidade chamada Sicar. Eu não sei se você tem uma Bíblia que mostra o significado das palavras no original, na Bíblia. É muito interessante, tem aplicativos que você consegue baixar e você consegue ver isso. E aí você clica em cima do nome Sicar, da cidade de Sicar, e você vai ver o significado. Qual que é o significado desse nome, dessa cidade que Jesus chega? Sabe qual é o significado? A terra dos bêbados. Ironia. Jesus decide fazer uma viagem. Jesus decide pegar os seus discípulos, e o texto diz que era necessário ele passar por Samaria. E Jesus, qual é o destino de Jesus? Jesus vai para a terra, para a cidade dos bêbados. Agora, eu não sei por que foi dado esse nome a Sicar. Talvez é porque tinha muita festa e o povo bebia muito, não sei, posso estar falando besteira, mas a cidade dos bêbados, isso me chama a atenção também, porque Jesus, ele tem um encontro transformador em um lugar que não era talvez o melhor ambiente para um milagre acontecer.
Jesus não estava em Jerusalém, Jesus não estava na sinagoga, Jesus não estava no templo, Jesus não estava com os religiosos, Jesus, não, pelo contrário, na verdade ele até deixou para trás os discípulos, ele até falou, dá uma licencinha, vai lá comprar uma comida que eu vou dar uma descansada aqui, mas eu acho que é de propósito que Jesus fez isso. Ele manda os discípulos ir comprar uma comida para ter esse encontro com essa mulher, nessa cidade chamada a terra dos bêbados, e essa mulher vai ter um encontro com Jesus, e a vida dessa mulher vai ser transformada, impactada para sempre, mudada para sempre. Isso me ensina algo, sabe? Porque nós somos, às vezes a gente é tão religioso, a gente pensa que para Deus fazer alguma coisa, Ele precisa de um ambiente certo. Às vezes a gente pensa que para Deus, a gente é religioso demais, a gente vem na igreja pensando, Deus só faz na igreja. Deixa eu te dizer, Deus faz coisas em lugares inimagináveis, em lugares que a gente olha e pensa, não é possível que Deus agiria naquele lugar. Deus está agindo em todos os lugares, Deus age em todos os lugares da terra, na cidade dos bêbados, no lugar menos esperado, onde as pessoas talvez pensariam, ali não pode acontecer nada, ali não tem milagre para acontecer, ali Deus não pode fazer nada, não é possível. E Jesus chega ali na cidade dos bêbados e fala com uma mulher, e essa mulher, se você for parar para pensar, ela não merecia o tempo de Jesus. Afinal, Gui, o texto diz que ela já tinha sido casada 5 vezes, não parecia ser coisa muito boa não, essa mulher casada 5 vezes, e agora ela está com o sexto, e o sexto nem marido é, ela mora junto, é mãe, não sei o que é direito, está com o sexto, e aí ela se encontra com Jesus, e Jesus vai gastar tempo com essa mulher, e transformar e mudar a história dessa mulher. Sim, Jesus é essa pessoa, e Ele está me ensinando o seguinte, sabe por quê? A gente é religioso demais, a gente pensa, bom, eu vou para a igreja, porque Deus está fazendo na igreja. Deus está fazendo em muitos lugares, e Deus quer usar a minha vida e a sua vida para agir em muitos lugares. Você pensa que aqui é um lugar de transformação, o teu trabalho é um lugar de transformação, a tua casa é um lugar de transformação, a tua faculdade é um lugar de transformação. Sabe por quê? Porque não é sobre um lugar, é quem está no lugar. Jesus chegou ali em Sicar, e então transformação chegou em Sicar. Não é sobre um lugar, mas é quem está no lugar. Tem gente que vive reclamando, meu trabalho é uma porcaria. Você não está lá? Então você deveria ser o agente de transformação naquele lugar, porque onde Jesus chegava, Ele fazia diferença. Tem gente que, mas a minha família é uma porcaria. Você nasceu nessa família, querido. Seja um Jesus, um cristão, um mini Cristo lá na tua família, e seja um agente de transformação. Aonde Jesus chegava era na terra dos bêbados, era no meio da confusão, era falar com a mulher que já estava com a vida toda bagunçada. Não tem problema, Ele chegava e a vida das pessoas eram impactadas. Ele chegava e o ambiente mudava. E você fica reclamando, se fosse melhor lá no trabalho, se a minha família, quem sabe você não é a opção de Deus para transformar a sua família. Quem sabe você não é a pecinha fundamental, e Deus está olhando para você e dizendo, vai lá, mas Deus, vai lá, é lá que vai acontecer uma transformação maravilhosa. Jesus está com seus passos aqui, nos ensinando como é que nós devemos viver as nossas vidas também. Ele vai para um lugar que as pessoas não gostariam de ir, que não era confortável. Ele agora chega num lugar que a gente olha e pensa, não pode acontecer alguma transformação, um milagre nesse lugar, e nesse lugar é onde acontece. Por quê? Porque Ele está ali. Não sei se você sabe, mas você carrega a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você, em mim e em você. Aonde eu chego, aonde você chega, nós temos que fazer a diferença. Amém? Então Jesus chega em Sicar, nesse lugar que talvez pouco provável de algo maravilhoso acontecer, mas porque Jesus chegou, algo aconteceu. Ele está ali no poço. Ele chega e fica perto de um poço, e o texto diz que ele fica no poço porque ele vai se assentar ali, porque ele está cansado. E o texto diz que ele está no poço com quem? Sozinho. Ele deixa os discípulos, ele manda os discípulos ir comprar comida e fica no posto sozinho. Eu não acho que isso aqui
é coincidência, não. Eu acho que é proposital. Eu acho que Jesus estava pensando, esses caras aqui, nessa missão que eu tenho, vão me atrapalhar. Sabe por quê? Porque Jesus está fazendo tudo que, a princípio, ele não deveria fazer. Ele está indo para a terra do samaritano, não tinha que passar na terra do samaritano. Ele está falando com uma mulher. Na cultura, homem não falava com mulher, ainda mais no meio da rua, na frente de todo mundo. Ele está falando com uma samaritana, pior do que ser mulher, era samaritana. Ele está fazendo tudo o contrário. E talvez os discípulos, se tivessem ali, iam falar, que isso, Jesus, está falando que vai falar com essa mulher, mas é samaritana, que confusão é essa, iam atrapalhar no que Jesus tinha para fazer ali. Isso aqui me ensina algo. Que na verdade até pessoas que amamos, que nos amam, pode ser que em algum momento pode, de alguma forma, atrapalharem na missão que Deus tem para as nossas vidas. E eu não estou dizendo para você jogar alguém fora, mas eu estou dizendo, proteja a missão que Deus confiou a você. Proteja a missão. Proteja a missão. O que é que Deus confiou na tua mão? Jesus, ele sabia muito bem o que ele veio fazer, ele sabia muito bem o encontro que ele tinha, e ele não ia permitir que os discípulos, ele não ia permitir que as pessoas que estavam à sua volta roubassem aquele encontro, ou atrapalhassem aquele encontro, porque ele sabia, eu preciso ter este encontro. E talvez por pensar, talvez eles vão atrapalhar neste encontro, então deixa eu pedir para eles comprarem um pão ali, enquanto eles compram pão, eu cumpro a minha missão. Isso me ensina algo, sabe por quê? Porque às vezes a gente permite muitas coisas nas nossas vidas, que acaba roubando a missão que Deus tem para nós. Isso pode ser pessoas, isso pode ser ambientes, isso pode ser um estilo de vida, não sei, mas às vezes a gente acaba permitindo algumas coisas que aos poucos vai roubando a missão e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E Jesus, ele não permite que isso aconteça. Não permite, ele tem clareza, ele sabe, eu preciso ir lá, eu preciso me encontrar com uma mulher. Tem uma mulher que vai ser tocada, vai ser transformada e ninguém vai impedir disso acontecer. E às vezes a gente é bonzinho demais. As pessoas entram e saem na nossa vida. As pessoas nos distraem, as coisas nos distraem. E quando menos percebemos, já estamos longe daquilo que Deus nos chamou para fazermos e para realizarmos. Jesus está ali naquele poço e chega uma mulher e Jesus vai começar a conversar com aquela mulher. Isso me ensina algo também, porque aqui Jesus está sendo antiquado, na verdade. Ele está fazendo algo que não se faziam. E eu penso que, às vezes, na nossa caminhada com Deus, vai ser necessário. Eu às vezes me sinto até um pouco assim, sabe quando você não é às vezes compreendido pelas pessoas, e é normal isso, mas eu vejo que Jesus ele não está se importando tanto com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Ele podia estar muito preocupado, bom, eu estou aqui, eu sou Jesus, eu sou Messias, eu estou aqui num poço, eu vou ficar sozinho falando com uma mulher, o que é que as pessoas vão falar de mim? O que vão pensar a meu respeito? Muitas vezes a gente está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós do que com o que Deus pensa de nós. Às vezes a gente está tão preocupado, mas puxa vida, e na verdade muitas vezes a gente vive a nossa vida deste jeito. A gente faz ainda mais no mundo que nós vivemos da rede social, da exposição. A gente muitas vezes vive a nossa vida para que as outras pessoas vejam e para que a gente tenha a aprovação das outras pessoas. A gente quer ser aprovado, a gente quer ser aceito. O que nós menos queremos, na verdade, é que as pessoas olhem para nós e nos desaprovem. Olhem para nós e duvidem da nossa reputação. De, não sei não, hein? Acho que... A gente foge disso, a gente tenta de alguma forma provar para as pessoas, se você é crente, que você é espiritual. Que você é muito santo, que você é muito correto, e você faz até posts de versículo. Eu não estou dizendo que é errado você fazer post de versículo, eu faço também todo dia.
coloco mensagem lá, mas de alguma forma, lá no fundo, às vezes a gente quer mostrar para as pessoas também que nós somos, sim, a gente é correto, a gente é cristão, a gente é íntegro, a gente é santo. E Jesus, na verdade, com uma atitude como essa, sabe o que Ele está dizendo? Vocês pensem o que vocês quiserem pensar, mas eu não vou deixar de cumprir a missão que Deus tem na minha vida, por vocês gostarem ou não gostarem, por vocês aprovarem ou não aprovarem. Na verdade, aqui é uma lição maravilhosa, porque me ensina, sabe o que? Escolha antes de qualquer coisa ser aprovado por Deus, mesmo que você seja reprovado pelas pessoas. Eu já disse isso várias vezes aqui, desde muito pequeno meu pai sempre me ensinou isso, sempre falou isso para mim: Gui, você precisa fazer o que é certo diante de Deus, mesmo que as pessoas não vejam e não gostem. E o importante é você estar bem diante de Deus, é fazer o que é certo diante de Deus. Sabe por quê? Quem que honra a sua vida? Quem que abençoa a sua vida? Quem que abre uma porta que ninguém pode fechar? É Deus, não são as pessoas. Você pode achar que, é o fulano de tal que abriu uma porta. Querido, fulano de tal, ele abre hoje e fecha amanhã para você. Agora, se Deus abre uma porta, não tem homem que feche a porta que Deus abriu. Então, às vezes a gente fica procurando aprovação, a gente fica buscando querer ser aprovado pelas pessoas, enquanto o mais importante de tudo, em primeiro lugar, é fazermos a vontade de Deus, independente de qualquer coisa. Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Se for necessário, Deus, até passar uma vergonha, mas se for a tua vontade para a minha vida, eu vou fazer o que o Senhor... Eu, na verdade, olha só, eu não gostava, e na verdade até hoje não é a coisa que eu mais gosto, no sentido de que me sinto confortável estar aqui falando na frente de pessoas. Para mim era algo terrível, mas eu sabia que Deus me chamava para fazer isso aqui. O que eu fiz? Fui fazer mesmo não gostando, mesmo estando em um lugar desconfortável. Eu preferia estar sentado na cadeira e não na frente, todo mundo olhando para a tua cara e analisando você, se você falar algo errado, certo? Está todo mundo assim. Você que é tímido, envergonhado, vem cá, deixa eu te colocar do meu lado aqui, 10 segundinhos. Mas o que importa é fazermos o que Deus nos chamou para fazermos, e Jesus fazia exatamente isso. Podiam passar pessoas ali dizendo: sei não, hein? Esse rapaz aí que está dizendo que é o Messias estava ali no poço ali com a garota ali, e a garota não era das melhores não, hein? Já casou com 5, está no 6º, ele estava lá de papo com ela. Jesus estava preocupado? Não. Ele podia pensar muito bem: não, deixa eu trazer os discípulos, deixar aqui perto, porque vai que pensam alguma coisa. Mas ele sabe que é aquele encontro que vai trazer transformação e mudança na vida daquela pessoa, daquela mulher para sempre. Ele decide cumprir o chamado de Deus, independente do que vão pensar dele. Aquela mulher era samaritana. E Jesus está quebrando aqui paradigmas, até da religião, da religiosidade. E eu penso que às vezes a gente, para sermos como Jesus e para fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazermos, a gente às vezes vai precisar quebrar alguns paradigmas, às vezes da religiosidade, porque tem coisa que Deus às vezes nos chama para fazer, que sabe o que eu penso? Eu penso que se Jesus vivesse hoje em pessoa aqui, eu acho que a maioria de nós iríamos fazendo a mesma coisa que os fariseus fizeram com Jesus. Olhavam para ele e falavam: não é possível que esse cara é o Jesus, você não é o Messias não. Porque ele fazia coisas que a princípio as pessoas olhavam e falavam: é duvidoso. Porque ele dava atenção para prostituta, ele comia na casa de bandido, você fala: não é possível. O Messias vai na igreja, né, gente? Crente tem que estar na igreja. Jesus é o mestre dos crentes, tem que estar na igreja também. E Jesus
Zaqueu, desce da árvore, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Do bandido? Do bandido. Prostituta, bandido, ladrão. E Jesus andava no meio das pessoas e tocava as pessoas e falava com as pessoas. E essa samaritana está aqui, e Jesus está ali falando com ela, ele está quebrando o paradigma, os religiosos estão endemoniados. Pensando, não é possível que ele está fazendo uma coisa dessa. E Jesus fazia. Eu acho legal, sabe o que eu acho legal? Tem pessoas que, às vezes eu estou com pessoas que a pessoa descobre que eu sou pastor depois de um bom tempo. Ela fala, você é pastor? Nossa, não dava nem para imaginar, não é porque eu estava fazendo coisa errada não, tá? Por quê? Porque é uma pessoa normal. Eu não estou lá, eis que te digo, hein? Não, você é uma pessoa normal, você conversa, né? Você se veste normal, você não tem nada disso. E Jesus era assim. Ele chegava e falava com as pessoas normal, sem religiosidade. Ele conversava, e chegava e tocava, e está lá com a samaritana, e está tendo uma conversa com ela, ele puxa assunto com ela, ele puxa papo com a samaritana, com aquela que já tinha tido um monte de marido. E esse é o Jesus que eu sigo. Não é sobre... Quando eu começo a olhar para histórias como essa, eu fico encantado, porque para mim desconstrói muita coisa até de religiosidade. Eu falo assim, cara, Jesus não era um cara religioso. Ele fazia coisas que nós talvez não faríamos. Fazia coisas que nós não faríamos, que a gente evitaria de fazer. Ele ia lá e fazia. Sabe por quê? Porque Jesus sempre foi sobre o quê? Pessoas. Pessoas. Os encontros eram com pessoas. O que importa para Jesus são pessoas. É a salvação da alma daquelas pessoas que ele iria se encontrar. Então ele não estava preocupado ao que vão pensar, ele não estava preocupado, mas os fariseus, mas o pessoal da igreja, o pessoal da sinagoga, ele não estava preocupado, ele estava preocupado em se encontrar com alguém, porque ele sabia que a vida daquela pessoa nunca mais seria a mesma. Eu acho que Jesus, e na verdade o que me pega aqui, sabe o que é? Que muitas vezes, quando eu olho para os passos de Jesus, quando eu olho para o comportamento de Jesus, eu vejo que muitas vezes nós, igreja, fazemos o contrário do que Jesus fez. E a gente faz isso em nome de Jesus. A gente faz em nome de Jesus ainda. Eu acho que Jesus fica olhando e dizendo assim, meu Deus, eu não fiz isso não, e vocês estão fazendo. A gente mata em nome de Jesus. A gente fere em nome de Jesus. Porque a gente levanta a nossa bandeira da igreja e ofende em nome de Jesus, porque é Jesus. E Jesus está falando com a mulher que casou um monte de vezes. Se Jesus não encontrou com ela e deu um tapa nela e brigou com ela e ofendeu ela, e por que eu tenho que fazer isso? Se eu sou cristão, eu olho para os passos de Cristo. O que Jesus fez? Como é que ele agiu? Como é que ele fazia? Como é que ele falava com as pessoas? E a gente mata, a gente ofende, a gente diminui as pessoas que às vezes não pensam como nós pensamos, que não vêm no mesmo lugar que a gente vem. E tudo isso em nome de Jesus, em nome de Deus. E as pessoas ficam com raiva de Deus. E Deus não tem culpa nenhuma nessa história. O que ele mais queria era se encontrar com aquelas pessoas. E a gente está fazendo um desfavor muitas vezes para Deus. As pessoas ficam com raiva de Deus por causa da gente. Eu não lembro quem disse, tem uma frase que é assim, o problema, acho que foi Gandhi. Eu vi uma vez uma frase que ele falou assim, eu gosto de Deus, eu não gosto dos seguidores dele. Meu problema não é com Deus, o meu problema são com aqueles que seguem Deus. Eles às vezes misturam tudo. Eles matam em nome de Deus, eles ofendem em nome de Deus, eles fazem coisas que Deus não faria. E Deus deve ficar olhando e falando, gente do céu, estão confundindo tudo. Então, na verdade, Jesus, ele vai falar com aquela samaritana, e aí
depois de quebrar paradigmas, depois de romper, depois de ir, depois de fazer coisas que talvez a maioria não faria, aí ele está falando com essa mulher aqui. E sabe o que me chama a atenção nessa conversa de Jesus com essa mulher? É que ele faz uma coisa que até na igreja a gente tem dificuldade de fazer, quando a gente está tratando com uma pessoa. Jesus podia chegar muito bem ali, e se tem alguém que podia fazer isso, era Jesus, porque quem não tem pecado? Jesus. Então ele está falando com alguém que tem pecado, ele está falando com alguém que está com a vida torta, ele está falando com alguém que está desesperadamente tentando encontrar uma solução para a sua vida. Por isso que ela casou 1, 2, 3, 4, 5, ela está tentando encontrar satisfação, ela está tentando encontrar uma saída, ela está tentando se descobrir, ela está tentando encontrar paz na sua vida e não consegue, daqui para lá, de lá para cá. Se tem alguém que podia chegar ali e repreender aquela mulher, se tem alguém que podia chegar ali e dar uma dura naquela mulher, era Jesus. E aí, muitas vezes nós, em nome de Jesus, fazemos o que Jesus não fez e não faria. Se a gente tem uma oportunidadezinha de brigar com o irmão que errou, rapaz, a gente esculacha. Eu acho que até porque a gente se sente um pouco mais santo, né? Vamos exortar o irmão, porque você fez isso, você errou, você vai queimar no inferno, tá vendo? Você é terrível, você... E Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Sabe o que Jesus fez com essa mulher? Ao invés de brigar com ela, ele dá a ela, sabe o quê? Um destino. É sempre o que Jesus faz. Ele dá um destino. Ele aponta um futuro. Ele diz para ela: mulher, você está certa. Você casou com 5, o 6º realmente não é teu marido. E ela diz para ele, ele diz: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você daria. E ela fala bem, mas como é que você vai pegar? E ele começa a explicar: você não está entendendo nada, mas tudo bem, deixa eu te explicar. Na verdade eu entendo que o que? Você tem sede, você está com sede. Há tanto tempo na tua vida você está com muita sede. Você está com tanta sede que você está tentando saciar a tua sede em muitos lugares. Você casa uma vez, você casa 2, você casa 3, você está tentando resolver a tua vida. Você está tentando resolver os teus problemas. Você está tentando resolver as tuas amarguras. Você está tentando resolver as dificuldades que você enfrentou na tua vida, mas Jesus diz para ela: olha, mas tudo isso você não vai conseguir resolver, você vai continuar tendo sede, você vai casar vai separar, porque um marido não pode satisfazer a tua sede, uma companhia não pode satisfazer a tua sede. E então ele dá um destino, ele traz a solução, ele diz para ela o seguinte: olha, mas eu tenho a resposta que você tanto busca, eu tenho a resposta que você tanto procura. Você está com sede, a água que você precisa, essa água que você nunca mais terá sede, eu tenho essa água para entregar a você. Jesus não briga com ela, Jesus não repreende ela. Jesus diz o seguinte: olha, eu tenho a saída, eu tenho a solução para você. Sabe qual é o nosso papel? Deveria ser apontar destino para as pessoas. Deveria ser dizer para elas: olha, você caiu, mas tem alguém que se entregou por você e por mim, para que quando você caísse, houvesse perdão para você. Então, você caiu, mas você não precisa ficar caído. Você pode se levantar pelo poder que há no sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz por mim e por você. Vem cá, meu irmão, deixa eu orar com você, deixa eu te levantar. Tem muito de Deus para a tua vida, tem muito de Deus para você ainda. Não para no meio do caminho. Mas às vezes nós fazemos aquilo que Jesus nunca fez. Em nome de Jesus, em nome de Deus, a gente gosta de brigar, a gente gosta de colocar as pessoas para baixo, a gente gosta de parecer que somos santos diante das pessoas que erraram. Quando uma mulher é pega em adultério e levam essa mulher a Jesus e colocam essa mulher enrolada em lençol, foi pega no ato, adulterando, e o que queriam era que apedrejassem a mulher, e jogam a mulher aos pés de Jesus, e ela está meio
enrolada num lençol, envergonhada ali, com certeza ela pensando, minha vida acabou, vão me matar. O que é que Jesus fez com aquela mulher? A mesma coisa que ele fez com essa mulher samaritana. Deu um destino. Falou para ela, ainda não terminou. Tem uma chance para você. Você pode recomeçar. Aquela mulher está ali diante de Jesus e ele faz uma pergunta, quem nunca errou aqui? Quem nunca pecou? Pode pegar a sua pedrinha, atira nela, mata ela agora. As pedrinhas começaram a cair no chão. E um por vez foi indo embora. Jesus, que podia condenar aquela mulher por não ter pecado, ele diz, ninguém te condenou? Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá, mulher, e não peques mais. Ou seja, existe uma chance, existe uma possibilidade de você viver uma vida diferente a partir de hoje. Ele dá destino para aquela mulher que achava não ter um futuro para a sua vida. Quando eu olho para Jesus, é isso que eu vejo em Jesus. Eu vejo Jesus recebendo as pessoas, eu vejo Jesus tocando as pessoas, eu vejo Jesus pagando um preço para chegar nas pessoas, eu vejo Jesus no desconforto, mas no seu desconforto para conseguir tocar em alguém, eu vejo Jesus abraçando, eu vejo Jesus acolhendo, eu vejo Jesus não maltratando, mas eu vejo Jesus dando destino, eu vejo Jesus falando, olha, tem uma segunda chance para você, e por que é que nós não fazemos igual Jesus fez? E eu, essa semana, lendo esse texto, eu li de forma diferente, porque eu sempre li esse texto e tirei lições e vi lições desse encontro, mas eu lendo esse texto, o meu coração é como se fosse um choro e um clamor, Jesus, me ensina a ser como o Senhor. Eu quero ser como o Senhor. Eu quero agir como o Senhor agia. Me dá esse amor. O Senhor amava as pessoas, eu quero amar assim também. Se eu sou um cristão, se eu sou um representante do Senhor aqui na terra, me ajuda a ser assim também. Eu quero amar mais como o Senhor ama. Eu não quero olhar para as pessoas que erraram, que caíram, que falharam, e desistir delas e dizer para elas, não existe um futuro para você. Acabou para você, Deus não tem mais nada para a tua vida, não. Eu quero ver como Jesus vê, que olhava para as pessoas, para o caído, e dava um destino e dizia, existe esperança para você, você pode sim recomeçar. Imagina se uma igreja como essa, se nós agíssemos assim. Imagina como seria se o irmão do teu lado caísse e você agisse como Jesus agiu com essa mulher aqui. De apontar, de dar um destino, dizer, ei, estou com você, recomeça, vamos juntos, dá a mão aqui, está tudo certo, vai dar certo, vai ficar tudo bem, nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, que morreu, que ressuscitou, que se entregou por nós podemos também recomeçar. Eu tenho certeza que se nós olharmos para Jesus, se nós aprendermos de Jesus, não só as nossas vidas, mas a vida daqueles que passam por nós, não vai ser mais a mesma. A minha pergunta é, como é que é os teus encontros? As pessoas que passam pela tua vida, se hoje você partisse daqui, o que diriam de você? O que iriam falar? Puxa, essa pessoa marcou a minha vida. Marcou a minha vida. Ele me amou de um jeito que nunca ninguém me amou. Ele me encorajou, ela me encorajou de um jeito como ninguém nunca me encorajou. Ela acreditou em mim de uma maneira que nunca ninguém acreditou. Imagina se nós olhássemos para Jesus e aprendêssemos com Jesus. Não estou falando de religião, eu estou falando Jesus. Jesus não é uma religião, é uma pessoa. Olhar para Jesus e aprender dele. Jesus me ensina a ser como o Senhor é. Eu quero amar como o Senhor amou. Eu quero tratar das pessoas como o Senhor tratou. Eu tenho certeza que nós impactaríamos não só a nossa vida seria diferente, mas a vida de todas as pessoas que passassem no nosso caminho.
iriam ser impactadas e transformadas também. Deus quer usar a tua vida para mudar a vida de muitas outras pessoas. Às vezes o lugar que a gente está desprezando, às vezes o lugar que a gente reclama, às vezes era o lugar que, se eu fosse um Jesus, um cristão verdadeiro ali, era o lugar onde Deus iria usar para fazer coisas tremendas e maravilhosas naquele lugar. Mas a gente está mais focado em reclamar. A gente está mais focado em reclamar que porcaria é essa que a gente está fazendo aqui, ao invés de entendermos que, se nós servimos a Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Por que é que eu estou aqui? Deus usa a minha vida neste lugar, me ensina a ser como o Senhor. Quem é que eu preciso tocar? Quem que eu preciso amar? E eu tenho certeza que, se nós fizermos isso, eu vou dizer uma coisa para você: se eu e você, da Igreja Amor Irmão, se você que está hoje aqui, se a gente fizer isso durante 6 meses, a gente tem que mudar de prédio de novo. Não vai caber, porque o amor de Jesus impacta a vida das pessoas. Não tem como. Quando você estende a mão, quando você age como Jesus, as pessoas são impactadas e elas vão querer saber: por que você é assim? Por que você age assim? Você tinha motivo para colocar o dedo na minha cara e você não colocou. Você tinha motivo de me colocar no chão e você não me colocou. Você me levantou. Você me deu uma palavra de encorajamento. Você me ajudou. Você esteve do meu lado. Você me abraçou. Você me amou. Você não tinha motivos para isso. Por que você age assim? Aí você diz para ela: porque eu tenho um Salvador. Ele me amou, e porque Ele me amou, eu posso te amar também. Fica pequena a igreja se a gente agir assim. Como você tem vivido a sua vida? Você se parece com Jesus? E eu sei que nós somos falhos, a gente precisa crescer, a gente precisa melhorar, mas essa deve ser a nossa busca. Eu, quando olho para uma passagem como essa, eu choro, porque às vezes eu penso: nossa, eu não sou assim, mas eu quero ser assim. Eu quero muito ser assim. Eu quero muito amar desse jeito que Jesus amou. Eu quero muito tratar das pessoas como Jesus. A gente não pode se conformar com o coração duro. A gente não pode se conformar: ah, não, Gui, eu sou assim mesmo. Não, não é eu sou assim mesmo. Jesus me transforma, me faz mais parecido com o Senhor. Essa é a minha oração, e o desejo do meu coração é que essa seja a sua oração, e o desejo do seu coração também. Amém? Fica de pé no teu lugar, deixa eu orar com você. Pode aplaudir o Senhor Jesus.